Queridos amigos e amigas, irmãos, que a paz de Jesus seja em vossos corações. Cumprimentamos a todos aqueles que nos acompanham aí no canal do Celuz, com muito amor, muita gratidão e honra por estar falando sobre Jesus em mais esta oportunidade que o Celuz nos concede. Falar do Mestre, agora tendo passado a véspera, do Natal, nós que tivemos aí a comunhão em família, um momento de reflexão necessário para um instante tão oportuno de nascimento do Jesus em nós. Que possamos fazer com que o Mestre renasça diariamente em nossos corações. E é sobre a vinda de Jesus que falaremos um pouco hoje, convidando a todos para essas reflexões edificantes e convidando também a vivenciarmos o verdadeiro Natal. Natal que não deve ser apenas no dia 25 de dezembro de cada ano, mas que deve ser vivenciado a cada dia em nossas vidas, compartilhando, assim, solidariedade, paz, amor, compreensão. Sobretudo, uma convivência mais fraterna, em tempos em que o isolamento social nos coloca diante das nossas sombras íntimas e do que precisamos vivenciar para melhor enfrentar esses desafios e superarmos assim as nossas más inclinações. Jesus veio numa noite em dificuldades, conforme nos revela Amélia Rodrigues, a estrela de Belém apontou no céu. E por mais que a ciência buscasse explicar, e na atualidade nós temos até explicações vindas da aproximação de planetas, como nós temos a solidariedade entre os mundos, conforme nos fala Leon Denis em O Grande Enigma, essa aproximação perfeita entre os planetas que gera o fenômeno no céu. O mais importante era que Jesus já encarnava a partir de um facho de luz, deixando a sua marca nos céus. E Maria enfrentava as dores do parto, os desafios daquele momento, ela que já vinha há horas sobre o lombo de um animal, ao trote, já sentia as contrações. E tendo José e Maria encontrado diversas dificuldades, diversos nãos, não sendo recebidos da maneira mais adequada e fraterna nos lares ou em qualquer local que pudesse hospedá-los da maneira mais adequada para aquele momento tão delicado que eles viviam, foi a partir de uma gruta de calcário, onde também haviam animais próximos, que ali foi dada a luz, a boa nova, aquele que veio ser a luz do mundo, que veio nos trazer o pão da vida e veio ser para nós o caminho, a verdade e a vida. Naquela noite de dificuldades, e quantos de nós não enfrentamos dificuldades? Não enfrentamos também as portas na cara, os nãos inúmeros da vida, e pensamos em desistir, e nos esquecemos daquele que, sendo rei e mestre, não ostentou os títulos da terra, tampouco tinha exércitos, mas era chamado rei. Aquele que veio no mundo a partir do exemplo inicial e sublime de humildade, encarnando na manjedoura. E a partir dessa encarnação na manjedoura, já nos legando um ensinamento maior da humildade que a todas as demais virtudes conduz, sendo esta a chave para encontrarmos em nós a força, a coragem necessária para nos tornarmos homens e mulheres de bem,
conforme nos ensina Allan Kardec a partir da codificação espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus veio e Jesus nos aguarda e procura encontrar a morada em nossos corações diariamente. Quando o menino nos diz a boa nova de Humberto de Campos, já apontava aos horizontes e confabulava com João, o pequenino João Batista, mostrando a imensidão da Galileia, os montes, as montanhas, onde ele faria também onde ele traria as suas lições, que nos deixariam as marcas até hoje do seu imenso amor por nós. E ali, diante de João Batista, ele, que parecia um pequenino general, já confidenciava as suas revelações a um soldado dileto e de confiança. Maria e Isabel, naquela oportunidade, confabulavam sobre os filhos, e Maria, sendo mãe de todas nós, na sua delicadeza e no seu amor imenso pelo pequenino Jesus, pelo seu filho amado, ela se preocupava com ele, principalmente depois que ele esteve no templo, e com tanta eloquência falava sobre Deus, lecionava os corações e esclarecia todo e qualquer problema daqueles que se achegassem até ele. Mas mais uma vez, sendo convidado por alguns sacerdotes para seguir por um caminho diverso, tendo eles descoberto que Jesus tinha essa facilidade de pregar no templo, ele escolhe permanecer com o pai José na carpintaria, fazendo os trabalhos e nos legando também a lição de que o que Deus espera de nós é a vivência no lar e o esforço sincero no bem, o esforço diário, o compromisso no trabalho, nos deveres que temos, de bem cumprir tudo aquilo que executarmos, de fazermos como Paulo nos ensinou, fazermos como se ao Senhor fizéssemos as nossas entregas, o nosso dia a dia, toda pequenina tarefa, por mais simples que seja, se for feita com amor, será também serviço a Deus, será também exercício do bem e da caridade. E Jesus naquele momento nos deixava mais esta lição, dizendo à mãe Maria, que ficaria com o pai José na carpintaria. Ela, emocionada, ainda tinha os conflitos e os temores de mãe no coração e se preocupava muito com o pequenino Jesus. E quando Isabel, prima de Maria, partiu com o pequenino João Batista, ela, na estrada, ao ver que Jesus e Maria tomavam rumos distintos e ainda ficavam em Nazaré, naquela pequena cidade, pobre sim, mas cujas as casinhas e o pequeno comércio tinham também belas vistas da onde se podiam ver os demais montes da Galileia. Isabel pergunta: não queres vir conosco? E Jesus, de maneira amorosa e profética, diz: João Batista, João irá primeiro. Porque ele já sabia, em seu íntimo, mesmo sendo um espírito, mesmo sendo ainda jovem, porque já era um espírito crístico, um espírito elevado, mas ainda assim, sendo criança, já tinha plena consciência da sua missão, do que veio realizar na terra. E assim, Jesus diz isso a Isabel, que posteriormente irá compreender o que isto seja. E o seu filho João Batista realmente abriu veredas e caminhos para que viesse também o meigo Rabi, pois que ele também profetizou e falou, e também se entregou ao sacrifício, à renúncia, e foi também imolado, como muitos dos discípulos do Mestre Jesus.
João Batista foi profeta, veio antes do Cristo e veio também preparar o caminho. Este é um dos episódios da infância de Jesus e que gostamos de aqui trazer e rememorar para demonstrar que existe sim no lar as preocupações familiares naturais do amor materno, do amor filial, do amor de mãe para filho, de filho para mãe, e que podemos sim colaborar e cooperar no lar a partir do exercício da caridade mútua e do exercício, sobretudo, da humildade conforme nos lecionou e deixou esta marca Jesus. Ainda menino, também com a passagem no templo, eis que Simeão, um dos grandes também sacerdotes, servidores de Deus, bondoso e devotado, que também ali buscava lições para marcar a sua vida, ao ver o pequenino menino, encantou-se, pois que compreendeu que aquele era um ser celeste. A sua alma se tocou ao ver aquele menino e teve a certeza de ser ele o Messias. Não teve qualquer dúvida, mas ainda assim se questionava intimamente: mas como poderia? Por que ele escolheu a manjedoura tão simples, a cidade de Nazaré? Por que não escolheu vir em púrpura, vir aos pés dos magistrados e dos sacerdotes? Por que não escolher a vida entre os patrícios romanos, entre aqueles que já detinham algum poder no templo ou mesmo na casa do Augusto? Como ele poderia libertar Israel? Como ele edificaria o seu reino, vindo ao mundo de maneira tão simples e tão humilde? E a criança olhou para ele. Jesus o fitou no íntimo, Simeão. E os dois trocaram olhares carinhosos. E Jesus, sorridente, ouvia aqueles questionamentos de Simeão, porque ele não viera, envolvido na púrpura efêmera do mundo, para deixar as suas lições e para libertar Israel. Como seria a edificação deste reino novo? Simeão, apesar de saber daquele celeste ser que estava ali diante dele reencarnado, queria respostas aos seus questionamentos íntimos, e eis que a criança responde a Simeão, batendo no peito dele inúmeras vezes, conforme está no livro O Roteiro de Jesus, um compêndio com vários contos de Irmão X e Humberto de Campos. E ali nós temos a revelação que Jesus, ao tocar o peito de Simeão, em mais de uma vez, já lhe respondia que o reino dos céus seria edificado nos corações dos homens, no coração da humanidade. Não viria com ares exteriores, não. Seria o reino edificado nos corações. Um reino diferente daqueles aos quais nos encontramos acostumados, com pompas, com os poderes transitórios do mundo e que nem sempre refletem a verdadeira grandeza moral, pois que a verdadeira autoridade e a autoridade do plano espiritual, assim nos revelam os Espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, está, na verdade, na autoridade moral, na elevação moral, naquilo que conseguimos conquistar pelo nosso esforço sincero no bem, pelo nosso processo de autoconhecimento.
por aquilo que comumente nós espíritas vamos sempre falar que é a reforma íntima. Sim. A hierarquia celeste é sobretudo construída pela autoridade moral. Não há autoridade forjada, tampouco aquela pautada apenas no materialismo, no orgulho, na vaidade, não. Eis que esta é a autoridade do mundo, aquela em que nos ilude muitas das vezes, mas que não nos leva a sermos pessoas melhores. E em algumas ocasiões até nos leva a derradeiros despenhadeiros, em que falimos e nos endividamos ainda mais, atraindo para nós sofrimento. Jesus veio edificar o reino dos céus nos corações e assim, já naquela oportunidade, ainda criança, respondia a Simeão os seus questionamentos, que são também nossos, pois que muitas das vezes confundimos o Natal sendo como algo apenas para festejos, apenas para comidas, apenas para presentes, quando na verdade o Natal é sim comemoração, é sim união em família, mas é sobretudo convidar Jesus a estar conosco. É sobretudo viver Jesus em nós. Deixar que este pequenino, vindo da manjedoura, que a manjedoura esteja em nossos corações. E que desta forma possamos realizar o nosso melhor para um mundo melhor, pois que o mundo também necessita de nós. O mundo necessita de esperança. E nós, cristãos, temos essa capacidade, pois que temos a fé necessária para transportar essas imensas montanhas de dores, para passarmos pelo luto de perdermos um parente, que na verdade não se perde, ele vai para a erraticidade, para o plano espiritual, que é a verdadeira pátria, mas os vínculos continuam conosco, de amor, de amizade. Mas compreender que a vida sim é passageira, mas ela é oportunidade iluminada para construirmos o melhor, para sairmos daqui hoje melhor do que aqui entramos, do que quando reencarnamos. E esse é o objetivo fundamental da existência, e para tanto precisamos viver Jesus, estar com Ele diariamente, fazendo desta oportunidade, deste convite de solidariedade que o Natal nos proporciona, de alegria, de união em família, se elasteçam ao longo da nossa vida inteira e possa essa solidariedade, esse coração mais fraterno que nós nos imantamos quando do Natal, possa também permear o nosso dia a dia com atos singelos de caridade, com a oração e a vigilância também quanto à nossa conduta diária, o quanto nós estamos resvalando em algum momento em vaidade, em orgulho, o quanto nós precisamos estar atentos a isso, todos nós, para que não venhamos a tombar em processos de obsessão, em processos de influência negativa daqueles irmãos que se encontram em desequilíbrio no plano espiritual. Jesus veio trazer a boa nova e entoou dos montes da natureza, não tendo necessidade de construir templos. Ele falava do maior templo que existe e que reflete o rosto de Deus, conforme nos revela Amélia Rodrigues, que é o altar da natureza. Jesus veio nos trazer a boa nova, o amor, a compreensão mútua,
o amor além dos amigos, mas também dos inimigos, a misericórdia uns para com os outros, pois que todos nós necessitamos do exercício do perdão. Nós também falimos e erramos. Nós também devemos cultivar a misericórdia, pois que seremos bem-aventurados. Veio nos deixar também a lição de paz. Bem-aventurados os que são mansos, brandos, pacíficos, pois que possuirão a terra. Serão chamados filhos de Deus. Ao entoar as bem-aventuranças, nos legou a carta magna da humanidade, pois que se tudo nós perdêssemos, se todos os registros nós perdêssemos, mas se permanecesse apenas as bem-aventuranças, conforme nos ensinou Gandhi, ainda assim teríamos oportunidade de sermos salvos. Mas é necessário, para ser salvo, perseverar até o fim. Então, muitas das vezes, ainda que não possamos auxiliar de maneira mais direta um companheiro, uma companheira, um amigo mais próximo, e se estivermos enrodilhados nas teias da depressão, de uma melancolia que não passa, de um luto que se alonga no tempo, de um vazio existencial que nos convida a desperdiçar a própria vida, que muitas das vezes causa em nós os pensamentos de suicídio, que possamos deixar isto e não nos vincularmos a isso, e que realizemos a caridade para conosco, o exercício do alto amor, de nos reequilibrarmos pelo amor imenso que temos a nós, mas sobretudo a Deus. Pois que se não amardes ao que vedes, como amarás a meu Pai que estás nos céus? E amando-nos, amaremos a Deus e amaremos ao Cristo. Fazendo o nosso melhor e nos reestabelecendo, buscando auxílio, seja o auxílio de um especialista, de um médico, de uma orientação profissional adequada, do auxílio espiritual, religioso, seja qual religião for, mas que exalte o bem, que exalte aquilo que nós temos de melhor em nós, que possa nos fazer refletir no que precisamos melhorar, em como sair dessas malhas negativas, da melancolia e do vazio existencial, que possamos repletar a nossa vida com os ensinos de Jesus. Que permitamos que Ele faça morada em nossos corações. Que preparemos a nossa casa mental para bem viver Jesus. Para compreender-lhe ainda melhor os ensinos. E assim, possamos caminhar para diante, mais plenos e certos de que com Ele marchamos para melhor na humanidade. O exercício do amor se inicia em nós, e assim podemos realizar a cada dia um pouco mais dessa edificação do reino dos céus em nossos corações. Muitas das vezes enfatizamos isso, porque nos é necessário. Porque diariamente nós somos convidados a deixar isso de lado, a sermos indiferentes ao sofrimento alheio, ou a muitas das vezes desconsiderar a nossa própria vida, quando tudo à nossa volta exulta de ensinamentos, de beleza, de bondade. Oh, mas não é isso que eu vejo nos noticiários. Não é isso que eu leio nos jornais, é verdade. Muitas das vezes nos defrontamos com situações graves na nossa vida, nos noticiários, nos jornais. Mas, se estivermos imbuídos dessa força cristã em nós, voltamo-nos ao Cristo
e verificaremos que ele também enfrentou inúmeras dificuldades. Ele que foi colocado no madeiro ao lado de ladrões, sendo inocente. Ele que enfrentou o Calvário, as dificuldades materiais, mesmo antes de nascer, pois que também os seus pais não foram aceitos para que ele pudesse renascer no conforto. Ele já sabia que ele iniciava a sua missão, vindo ao mundo na manjedoura e nos deixando exemplo de superação, assim como Maria e José. José, que tão pouco às vezes é lembrado, mas que com seu exemplo legou um ofício ao filho, que também deixou a sua cota de ensinamento, cuidado e proteção. E Maria, mãe de todas nós, Mãe Maria, que a todos acolheu por onde se encontrasse no caminho, que foi a primeira a acreditar em Maria de Magdala, quando esta diz ter visto o Mestre de volta, quando ainda os discípulos se encontravam em mais uma oportunidade titubeantes, diante de mais uma revelação. Jesus veio para toda a humanidade e veio nos acolher e nos deixar o amor como a resposta sublime dos céus e a compreensão de que Deus é amor, de que Deus nos ama da forma como nos encontramos, mas que precisamos urgentemente, corajosamente, caminharmos para diante, para o nosso melhoramento íntimo, para que possamos cumprir aquilo que Jesus nos ensinou, dizendo: vós sois deuses, podeis fazer isso e muito mais do que eu faço. Para que viéssemos a cumprir também o ensinamento maior deixado por Jesus. Amarás a teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Estes ensinos deixados pelo Cristo nos revelam a sua grandiosidade e o caminho que temos pela frente para nos desenvolvermos e nos auto-iluminarmos também, como nos ensina Joana. E somente assim, meus irmãos, nos auto-iluminando, compreendendo este ensino sublime deixado pelo Mestre, é que verdadeiramente iremos nos salvar, é que verdadeiramente encontraremos a paz deixada por Ele, que não é a paz do mundo, mas a paz que Ele nos legou para enfrentar os desafios da vida e para nos superarmos. Somente assim, vivendo o amor, permitindo que Jesus faça morada em nós, que Ele nos esclareça, pois que Ele é bondade e beleza, o Cristo interno do qual nos fala também Joana, permitindo esse despertamento íntimo, é que iremos alcançar o nosso equilíbrio e poderemos assim realizar também a caridade perante outros irmãos, influenciando-os para melhor, oferecendo mãos fraternas e amigas e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, de um mundo de regeneração, de um mundo regenerado, pois que a regeneração se inicia em nossos corações. Que possamos realizar essas reflexões no lar, com os nossos familiares, que possamos convidar Jesus para estar conosco, não só na ceia de Natal, mas todos os dias ao nosso lado,
e que possamos nos lembrar dele antes de tomar decisões, que possamos nos lembrar dele antes de proferirmos uma ofensa ou querermos revidar mal por mal, não. Que possamos devolver ao mal o bem, que possamos irradiar a não violência, que possamos nos tornar mais pacíficos, brandos, humildes de coração, puros de coração, a cada dia mais. Pois que ele nos deixou o ensino, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Era chamado rei, mas não tinha exércitos. Chamado mestre, mas não tinha títulos. Não tinha qualquer autoridade no patriciado romano, mas ainda assim todos o tratavam de Senhor. Estas palavras estão também reveladas em Amélia Rodrigues e demonstram a imensa grandiosidade do Mestre. Que as nossas palavras são poucas e bem pobres para nos referir, mas que evidenciam a sua imensa envergadura moral. Ele, que foi construtor do planeta e que idealizou o orbe, ele que cuida de cada uma das suas ovelhas, que somos todos nós, da grande humanidade, nasceu numa manjedoura, voltou numa manjedoura. Então que possamos ter essas reflexões em nós, para delas retirarmos o melhor e para assim, a cada dia mais, vivermos Jesus. Que a paz seja nos corações de todos. Agradeço essa oportunidade de aqui construirmos uma breve reflexão com relação a esta data tão especial do Natal, que passou agora há pouco, e que possamos viver com Jesus, lembrando ser Ele a luz do mundo, o que venceu o mundo, e que aqueles que se encontrassem com Ele, sintonizados com Ele, vinculados a Ele, ouviriam a sua voz. Que possamos ouvir na acústica da alma a voz do Cristo e despertar em nós esse Cristo interno para, como semeador, sair a semear nos corações, exercitando bem a caridade, vivenciando o mandamento maior: amar ao próximo como a ti mesmo. Um ótimo dia a todos, muita paz e um ótimo ano de 2021, com aprendizado, crescimento, coragem, confiança, esperança, sim, resignação também. Coragem, irmãos. Nós caminhamos para um mundo de regeneração. Muita paz a todos.